Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Bem-vindos à nossa comunidade em oração desta quarta-feira, dia 11 de junho. Com muita alegria que acolhemos a cada um de vocês para juntos iniciarmos o nosso dia na presença do Senhor, colocando o nosso coração em oração, trazendo a vida daqueles pelos quais nós queremos rezar, confiando ao Senhor as nossas angústias, os nossos projetos, pedindo a bênção de Deus para tudo aquilo que por sua bondade iremos realizar ao longo deste dia. Hoje queremos trazer a vida de Maria Luzia, também de Filomena Caldas, Elisete Moura, Deusdete Espinacé e Antonieta 90, que fazem aniversário. E a cada um daqueles também, outros irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida no dia de hoje, os nossos votos de muita saúde, muitas bênçãos e, sobretudo, muita perseverança na caminhada, para que, com cada um, de acordo com as suas possibilidades, possam sempre ser luz e dar um testemunho concreto de vida a partir de sua fé no ressuscitado. No dia de hoje, meus amados, a igreja faz memória de São Barnabé apóstolo. Então, assim, nós queremos nos reunir em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dos tratados sobre o Evangelho de São Mateus, de São Cromácio, bispo. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. O Senhor chamou seus discípulos de sal da terra, porque eles deviam dar um novo sabor, por meio da sabedoria celeste, aos corações dos homens que o demônio tornara insensatos. E também o chamou de luz, luz do mundo, porque iluminados por ele, verdadeira e eterna luz, tornaram-se também eles luz que brilha nas trevas. O Senhor é o sol da justiça, é por conseguinte com toda razão que chama seus discípulos luz do mundo, pois é por meio deles que irradia sobre o mundo inteiro a luz do seu próprio conhecimento. Com efeito, eles afugentam dos corações dos homens as trevas do erro, manifestando a luz da verdade. Iluminados por eles, também nós passamos das trevas para a luz, como afirma o apóstolo. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E noutra passagem, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Com razão, diz também São João numa epístola sua, Deus é luz, e quem permanece em Deus está na luz, da mesma forma como ele próprio está na luz. Portanto, uma vez que temos a felicidade de estar libertos das trevas do erro, devemos caminhar sempre na luz, como filhos da luz. A esse propósito, diz ainda o apóstolo, vós brilhais como astros no universo, conservai com firmeza a palavra da vida. Se não procedemos assim, ocultaremos e obscureceremos com o véu da nossa infidelidade, para prejuízo tanto nosso como dos outros, uma luz tão útil e necessária. Eis o motivo por que incorreu em merecido castigo aquele servo que, recebendo o talento para dar juros no céu, preferiu escondê-lo a depositá-lo no banco. Assim, aquela lâmpada resplandecente que foi acesa para nossa salvação deve sempre brilhar em nós, pois temos a lâmpada dos mandamentos de Deus e da graça espiritual a que se refere Davi. Vosso mandamento é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada em meu caminho. E Salomão também diz acerca dela, o preceito da lei é uma lâmpada. Por isso, não devemos ocultar esta lâmpada da lei e da fé, mas colocá-la sempre no candelabro da igreja para a salvação de todos. Então, gozaremos da luz da própria verdade e serão iluminados todos os que creem. E é assim, meus amados, que nós queremos rezar e pedir a Deus para que a nossa vida possa ser essa luz diante dessas dificuldades, dos desafios e da realidade do tempo presente. Barnabé, cipriota, entregou aos apóstolos aquilo que ganhara com a venda de seu campo. Homem bom,
cheio do Espírito e de fé, exortou todos que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Apresentou Paulo à igreja, foi companheiro dele na primeira viagem missionária e no primeiro concílio de Jerusalém. Sua memória celebra-se neste dia também nos ritos bizantino e sírio. Seu nome faz parte do cânon romano. E nós bem sabemos o intuito e, sobretudo, o impulso com o qual Barnabé foi aquele que caminhou pregando a palavra, anunciando a Cristo ressuscitado a todos os povos. Junto a Paulo, tem escritos e memórias, atos muito bem formados, sobretudo impulsionados pelo Espírito. Peçamos então a graça de Deus para que nós sejamos luz, sejamos sinal da presença do ressuscitado aonde nós estivermos. E para a nossa reflexão no dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, a igreja só existe para ser anúncio daquele que nos enviou em missão. Jesus nos envia para que nós possamos pregar ao mundo a presença dele mesmo e aquilo que é o desejo do Pai, o reino de Deus, o reino dos céus, lugar onde todos nós encontramos o nosso lugar e, sobretudo, para onde todos nós caminhamos, todos nós queremos alcançar o reino dos céus. Só que aqui é necessário ter algumas ações bem pontuais, ações essas que geram vida. Por exemplo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Tirai das pessoas tudo aquilo que impede delas serem elas mesmas. Depois, de graça recebestes, de graça deveis dar. Inclusive no domingo, quando nós celebrávamos Pentecostes, eu dizia sobre a generosidade do Espírito que nos dá um dom de acordo com aquilo que Ele deseja realizar para o enriquecimento da igreja. O que significa dizer que nós não podemos ser orgulhosos e achar que nós temos mérito. De graça, é a graça de Deus que deve nos impulsionar. É a graça de Deus que deve agir através de nós. É a graça de Deus que deve alcançar e realizar estas maravilhas na vida de todos. Só que para tudo isso acontecer, meus amados, o texto ele é muito claro, Jesus é muito claro. Não é preciso levar nada. O próprio caminho, a própria caminhada, a própria estrutura a qual você vai chegar para anunciar o reino, ela mesma providenciará tudo o que for preciso para o seu sustento e para o anúncio. Carregar penduricalhos, e não digo somente questões materiais, mas sobretudo às vezes sentimentos que paralisam o nosso coração e que nos impedem de perceber a beleza do mundo e sobretudo a beleza que há também na vida dos irmãos. Tudo isso deve ser colocado fora. Apenas o desejo de anunciar, apenas o desejo de ir, é isso que nós temos que ter em nosso coração, até para que nós possamos caminhar de modo livre. Com muitas amarras, nós não conseguimos seguir. Com muita pressão, com imposição, nós não conseguimos ir longe. Agora, quando nós abrimos mão de modo livre, generoso e com coração sincero, nos colocamos a caminho para anunciar as maravilhas de Deus, sem dúvida alguma, o nosso caminho se torna um caminho mais possível. Então vamos pedir hoje, por exemplo, de São Barnabé,
Que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso discipulado, o nosso apostolado possa traduzir em obras de vida plena, vida a qual todos nós somos convidados a tomar parte, a vida de Deus, a vida que Jesus nos comunicou com a sua morte e a sua ressurreição e a vida que o Espírito Santo suscita no coração de cada um de nós. Afinal de contas, nós somos esse templo da graça, templo e local do encontro privilegiado com o Senhor. Que assim possa ser e que a bondade de Deus nos guie no dia de hoje a bons encontros e, sobretudo, a anunciar a libertação querida e desejada pelo nosso Deus. No dia de hoje, meus amados, às 7 horas da manhã, Padre Oliveiro celebra no Lar Santa Teresinha. Todos são convidados a participar deste momento de fé e de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Barnabé, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Tenha uma excelente quarta-feira. Com a graça de Deus, amanhã estaremos aqui novamente. Um abraço e até lá. Protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja.